Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Eu sei. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim, oh, oh. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim, eu sei. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Oh, Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. Boa noite, alegria estar com vocês novamente. Que a paz do Senhor seja abundante na vida de cada um de vocês. Obrigada por você estar com a gente de novo. Essa é a segunda noite desse encontro online, Uma Nova História. Nós estamos aqui desde ontem e foi tremendo o que aconteceu ontem, tudo que Deus nos deu na noite de ontem. Hoje não vai ser diferente. Nós queremos agradecer a você mais uma vez por estar aqui. Gente de tudo quanto é parte do Brasil. Nós vimos também pessoas de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos, da Espanha, e a gente sabe que essa hora não é fácil para eles, que é bem mais tarde, mas a gente quer agradecer. Ó, tem gente de Londrina, Humaitá, Caratinga, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, cidades do Sergipe, Goiânia, Itajaí, Goiânia, João Pessoa, Campos, a nossa cidade, Natal, Santo André, Manaus, Rio Bonito, Feira de Santana, Vila Velha, Rio das Ostras, Rio Bonito, um monte de lugar. E eu sei que tem um monte de gente aí, a Igreja de Jesus espalhada por todo o Brasil, tá aqui. Então vai colocando o nome da sua cidade aí, ó, pra gente saber da onde você é. E aproveita, avisa para 3 amigos que nós estamos aqui, compartilha essa bênção, essa live, esse encontro aqui com 3 amigos, parentes, vizinhos. Aproveite esse momento para estender ainda mais o que Deus vai fazer
nessa noite, amém? Pessoal, nós estamos aqui porque Fernandinho está lançando um devocional digital, um devocional online, né? Antes a gente ainda tem, né? A gente vai às livrarias, compra os livros, compra os devocionais, né? E hoje nós temos essa facilidade para diminuir a logística, as dificuldades de ir a um lugar. Então nós podemos adquirir os livros, continuar adquirindo pelas livrarias, pela internet. E nós temos agora essa possibilidade que é como um livro digital, que é o devocional digital, uma nova história que você pode adquirir. Ele é um devocional que vai acontecer do dia 26 de janeiro ao dia 31 de dezembro. É algo extraordinário que Deus está nos dando para nos alimentar, para nos encorajar, para nos inspirar e trazer mudanças de vida, porque não é algo só para a gente fazer uma leitura ali, mas é algo que vem para nos trazer impacto, trazer transformação mesmo para alguma área de nossa vida. Então, olha, se você quer saber mais detalhes sobre isso, existem grupos formados, várias pessoas já estão no grupo aí. Se você estiver no grupo, põe uma hashtag aí, ó, tô no grupo, hashtag tô no grupo. Se você ainda não está e você deseja estar, vai lá no link na bio do nosso Instagram. Não sei se você sabe, lá no perfil tem um link que é na bio, e você entra ali para você também entrar e fazer parte ali do grupo e saber todos os detalhes. Então hoje, depois da live aqui, quando terminar, faça isso, porque hoje é a última oportunidade de você entrar num grupo. Então vai ser muito bacana você poder entrar ali e ter essas informações e saber detalhes sobre esse devocional que com certeza veio para abençoar a sua vida nesse ano de 2021. Amém? Amém. E tem só mais uma informação, né? Quem já adquiriu o devocional, tem gente que já adquiriu o devocional, vai fazer uma outra hashtag aí nos comentários que é Minha Nova História. Então faz uma hashtag, se você já adquiriu o devocional, Minha Nova História, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, olha, ontem nós tivemos a participação de 2 pessoas dando testemunho. Antes elas compartilharam com a gente no direct. E nós entendemos de Deus que nós deveríamos compartilhar isso com mais gente. Então ontem nós tivemos 2 participações e hoje nós vamos ter mais 2. Então não saia daí, fique aí. Agora, se você não fez, ainda não compartilhou com alguém, compartilhe a live, porque são 2 testemunhos muito fortes e a gente tem certeza que vai trazer edificação para sua vida, vai trazer transformação. Então hoje a gente vai falar primeiro com Cristine Garcia. Deixa eu chamar ela aqui. Só um minutinho, gente. Cristine Garcia. Tá chegando. Olá, minha irmã. Oi, paz. Paz, querida, tudo bom? Que alegria poder estar aqui com vocês, né? Eu vou compartilhar, vou tentar resumir um pouquinho a minha história. Em 2006, nós somos de Curitiba, nós fomos para o Rio Grande do Sul e fomos trabalhar, já estávamos envolvidos na obra, trabalhávamos com o Ministério de Casais, bem grande, interdenominacional. E em 2006 eu perdi 2 bebês. Foi assim algo muito... Quem perdeu já sabe como que é uma coisa que devasta a gente. E nós estávamos trabalhando e aconteceu que em um determinado momento da nossa vida, o meu marido veio e me confessou que havia me traído. E dessa traição nasceu uma criança. E eu queria entender por que Deus, né, tinha tirado 2 filhos meus e eu feito essa criança nascer, porque a vida é criada por Deus, é tirada por Deus. E eu, numa noite assim de muita tristeza, eu estava
Eu estava na sacada do meu prédio, lá onde eu morava, e Deus falou comigo que eu seria como uma flor no deserto, que eu iria florescer, Ele ia me dar muito amor para mim compartilhar. E eu tomei aquilo. Foi tempos muito difíceis, eu vou correr para não ficar muito sensível, mas por fim nós tivemos um casal de pastores de Caxias do Sul, nos chamou para estar com eles, congregando, nos ajudando, nos auxiliando. Nós tínhamos uma filha e nós fomos para lá. E lá eu fui nomeada, recebemos nossa primeira igreja, eu fui nomeada pastora. E nessa igreja, quando nós chegamos, tinha uma pessoa que tocava violão. E ele só sabia 2 notas. E eu falei, não tem problema, irmão. Toca 2 notas. Aí ele sabia que eu amava escutar, ainda que a figueira não floresça. Porque era isso que eu vivia. Eu vivia isso. Ainda que a figueira não floresça, e esteja tudo triste, acabado, eu vou louvar a Deus, né? E ele tirou essa música no violão, então era culto atrás de culto, ainda que a figueira não floresça, acho que o pessoal não aguentava. E nós passamos lá, foi um momento de muito sofrimento, perdemos tudo. Enfim, nós estávamos nos reconstruindo e eu ouvimos de Deus de voltar para Curitiba para cuidar da minha mãe, que já estava bem velhinha. E nós voltamos. E voltamos para cá, com uma mão na frente, outra atrás, sem ter onde morar, sem emprego. Nossa, e aqui nós pegamos uma outra igreja pequenininha, e nessa igreja, assim, também a mesma situação, não tinha louvor, não tinha, era uma pessoa só, e nós tocávamos, né, uma nova história, que era músicas que me acompanharam. E quando nós estávamos em Caxias, essa música tocava meu coração. Eu cria que ia ter uma nova história. E nós viemos para cá e lutando, lutando, e nesse meio tempo a minha filha ficou com bulimia, ela tentou suicídio. Gente, ela se cortava, eu e meu marido na luta tentando salvar, ela não queria saber de Deus, ela se revoltou. E nós estávamos crendo que Deus tinha uma nova história para nós. Eu acreditava porque eu pensava assim, eu vou ser fiel a esse Deus da aliança. Ele é fiel a quem tem aliança com ele. E eu vou ser fiel a ele. E ele vai restaurar minha casa, minha família. E Deus fez isso, meus queridos. Deus fez. Ele restaurou minha filha, ele restaurou meu casamento. Hoje nós somos uma família muito, muito abençoada. Jesus é o centro da nossa casa. Só que depois de tudo isso que eu passei, eu estou correndo aqui para não estender o tempo. Eu cheguei em 2019 exausta. Eu estava tão cansada. E quando eu olhei para trás, eu falei, durante todo esse tempo, eu correndo, lutando né, para minha família, nós deixamos nossa igreja, e eu estava buscando de Deus uma direção. E eu cheguei em 2019 acabada. Queridos, eu estava muito para baixo. E em 2020 teve até a primeira live de vocês. 3 horas e lá vai pedrinha, né? Foi uma bênção. E eu ali fui muito ministrada por Deus. Eu me sentia velha. Eu estava me sentindo velha. Eu pensei que eu não ia mais sonhar. Eu pensei que aquela promessa que Deus tinha me dado, que eu seria uma flor no deserto, que eu ia escrever um livro sobre isso, tinha acabado. 56 anos, vou fazer 57. Quero fazer o que da minha vida? Começar ministério, cobrar o quê? Eu estou velha. Já foi, já passou. E Deus me falou naquela live que uma flor precisa florescer para a árvore dar fruto. E Ele me mostrou que durante todos esses anos eu floresci no deserto. Ele cumpriu a promessa dele. Eu consegui florir. E nessa live especificamente, né? Nossa, a música Ele Está Comigo, assim, veio e me sacudiu. Deus falou, eu estou com você, se levante. E
tem a música Se Levanta, né? Olha o de alegria no lugar de cinzas. É, nossa, assim, foi tremendo. Foi algo assim, eu sozinha aqui na sala, apaguei as luzes, fiquei com o meu celular, fone no ouvido, música todo volume, e eu, quando vi, eu estava cantando, estava dançando, coisa que eu não fazia há muito tempo. E Deus me restaurou. E Deus me mostrou que eu tenho, sim, uma nova história. Tem um novo tempo chegando, nós estamos bem, nós passamos pelo deserto, nós temos muito ainda o que fazer no reino, ajudar tantos casais que vivem no deserto, sem saber para que lado ir. Nós temos assim uma bagagem para poder dizer, olha, confia, confia, Deus faz o impossível. Deus restaura. Restaurou minha vida, restaurou meu casamento, restaurou a minha família. Nós somos muito abençoados por Deus. E depois de ver as outras lives, eu fui cada vez mais edificada. E para resumir, nós no meio dessa pandemia, nós encontramos um pastor muito abençoado, pastor Lamartine Pozella. Nós estamos participando de uma mentoria com ele, estamos reiniciando, tudo da estaca zero de novo, né? Mas Deus está, Ele está comigo e Ele tem uma nova história para mim. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, assim, a ministração de vocês é Amém. maravilhosa. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Amém. Obrigado por compartilhar e obrigado por nos abençoar tanto com o testemunho da sua vida, da sua casa. Que Deus derrame graça, favor, misericórdia sobre você, sobre Amém, a amém, sua vida, amém. sobre a sua casa. Que verdadeiramente os anjos do Senhor possam estar aí bem perto de vocês em todo o tempo e que você possa sempre olhar para o Senhor, o autor e Amém, consumador da nossa fé, Amém. Cristo Jesus. amém, amém. Deus te abençoe. E, ó, Amém. você está no meu caderninho de oração, porque eu também tenho um. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Tá bom? Obrigada, querida. Obrigado. Beijo. Deus Deus te abençoe. abençoe. Deus Beijo. abençoe. Amém. Ai, ai. Nós vamos chamar uma outra pessoa agora. O nome dela é Alice. Alice Andrade. Uma menina. Só um minutinho, irmãos. Não. Nós temos outras Alice Andrade aqui, não é essa. Não está entrando a Alice, que vai deixar o testemunho hoje. Alice, se você estiver nos ouvindo, você pode fazer a solicitação para a gente poder, para você entrar, porque nós temos outras Alices Andrade e ela não está entrando aqui para nós. Vou tentar de novo. Gente, a Estela, que é a mãe dela, se estiver nos ouvindo, mas eu não estou conseguindo entrar com a Alice, que estaria com a gente hoje.
gente vai dar sequência. Depois a gente tenta mais uma vez. Glória a Deus por esse testemunho. Nós vamos agora ouvir uma palavra, né? Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, ele valerá. Sabe, queridos, diante desse testemunho que a gente acabou de ouvir, de tantos outros, a Bíblia nos diz, Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Eu, como pai, como esposo, gostaria muito de colocar a minha esposa e os meus filhos dentro de uma bolha e fazer com que eles não sofressem nenhum dano. Mas a vida não é assim, e o próprio Jesus nos alertou que no mundo nós vamos passar por lutas, por aflições, por momentos difíceis. E nós estamos vivendo um tempo, nos nossos dias, nesses últimos dias, de tantas e tantas vozes, de tantas pessoas que se levantam, de tantas e tantas vozes que se levantam falando sobre Jesus, 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 Jesus. Mas eu queria falar um pouco sobre você, com você, sobre o que de fato significa seguir a Jesus. O que de fato, realmente, Jesus quer de mim e de você. Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida? Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você e diz, olha, segue-me, 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 segue-me. A Bíblia nos diz que nos dias de Jesus, ele estava passando ali pela Judéia, pela Galiléia, e ele olhava para um, olhava para o outro e dizia, vem, deixa as suas redes e venha me seguir. Sabe, queridos, nós estamos vivendo momentos dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade, em que existem tantas vozes falando sobre um evangelho que não confronta a nossa história. Mas o que eu quero dizer com isso? Confrontar a nossa história. É exatamente isso. Quando Jesus esteve com Nicodemos, ele confrontou Nicodemos. Quando Jesus esteve com a mulher adúltera, ele protegeu a mulher, mas depois ele a confrontou, ele disse, olha, vá e não peques mais. Quando Jesus esteve com a mulher samaritana, ele olhou para aquela mulher e começou a conversar com ela, e ela começou a falar sobre uma série de coisas, e de repente Jesus toca exatamente no ponto dela, que era a questão da vida dela amorosa. E aí Jesus falou, chame o seu marido, tal, né? E ela falou assim, eu não tenho. E Jesus, disseste bem, você não tem marido, e o que está com você também já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus, ele confronta a nossa história. Alguém disse que quando você tem um encontro com Jesus, é como se ele estivesse nos encurralando na parede. E você tem que tomar uma decisão. Ou você vai deixá-lo, ou você vai segui-lo por inteiro. Porque não tem como segui-lo pela metade. Sabe, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem cruz, não existe o evangelho sem dizer não para você mesmo. Sabe, o que eu quero desafiar você nessa noite é que você entenda que Jesus está nos chamando para o maior plano fascinante que a gente pode ter na nossa vida. Mas nós temos que dar um passo de renúncia, de negar a nós mesmos, de dizer não à nossa história. Ontem a gente falou que não há como a gente viver a história de Deus e viver a nossa história. Não tem como a gente ficar dando aquela ajudadinha para Deus. Não tem como a gente fazer com que Deus faça aquilo que a gente quer. Alguém disse o seguinte, olha, não use Deus para os seus sonhos, deixe Deus usar você para os sonhos dele. Então não é um Deus que nos serve o tempo todo como se ele fosse um garoto de recado, como se ele fosse um empregadinho nosso.
mas Ele é Senhor, Ele está sentado num alto e sublime trono. E Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida sempre, sempre, sempre. Sempre nós vamos passar por vales e nós vamos subir montanhas, sempre nós vamos passar por momentos de deserto e momentos de alegria, mas a gente tem que entender, e a nossa maior alegria é saber que Ele sempre está conosco, Ele sempre está direcionando a nossa vida, Ele sempre está ao nosso lado, Ele sempre vai dar direção, Ele sempre vai sussurrar no nosso ouvido: olha, eu estou aqui, eu não te deixei, eu estou aqui. Mas para isso a gente precisa entender o que é o Evangelho e o que é seguir Jesus. A gente precisa entender que Ele nos apresenta uma história. E a história que Ele nos apresenta é exatamente essa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então não adianta você ir tentando encontrar um caminhozinho para poder, sabe, diminuir algumas coisas. Não adianta você tentar largar a porta para poder você passar. Não adianta você dar um jeitinho. Nós, como brasileiros, nós sabemos muito bem dar um jeitinho nas situações. A gente conhece o outro, conhece aquele outro, e a gente vai. Eu tenho falado para os meus filhos que nós amamos os nossos filhos e ensinamos o caminho do Senhor para eles. Mas eles precisam tomar a decisão deles dia após dia e pagar o preço de viver uma vida de integridade, de viver uma vida de santidade diante do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite aqui: não tem como você caminhar com a história com Jesus, não tem como você ter uma história com Jesus se Ele não for o seu pastor, aquele que governa, aquele que leva você às águas tranquilas. Não são as águas que você quer ir, mas são as águas que Ele quer levar você. As águas tranquilas, trazer refrigério à sua alma. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele é o seu pastor, Ele cuida de você, Ele está em você, está com você o tempo todo, está dirigindo a sua vida. Então, Ele quer nos levar a viver uma história com Ele. Ele quer caminhar conosco, Ele quer fazer com que a gente realmente viva novidade de vida. Ele quer fazer com que a gente verdadeiramente viva uma vida em abundância na presença dEle. Mas para isso, a gente precisa dar um primeiro passo. Na verdade, Ele deu o primeiro passo quando foi naquela cruz, e Ele nos chama pela sua imensa graça. E nós precisamos respondê-lo dizendo: eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz, eu vou seguir por essa porta estreita, eu vou dizer não para as minhas paixões, eu vou dizer não para tudo aquilo que me separa de Deus, eu vou dizer não para tudo aquilo que faz o coração de Deus ficar triste. E a gente, assim, nós vamos ser conduzidos pelo Senhor. Vamos abrir mão de nossa independência, abrir mão da nossa autossuficiência, dizer: eu dependo de Ti, eu quero andar contigo. E Ele vai nos conduzir sempre a um caminho que Ele vai abrir muitas vezes no deserto. Né? A palavra de Deus diz: abrirei rios no deserto, sararei a sua terra. Então é isso que Ele quer fazer. Mas Ele tem o tempo dEle, a forma dEle, Ele é Senhor. Ele governa a nossa vida, simplesmente não porque Ele quer ser um tirano. Quando eu era adolescente, esses dias eu estava falando para o meu filho, para os meus filhos, eu tinha muita dificuldade, porque os ministros de louvor e as pessoas viravam simplesmente e falavam assim: você tem que adorar a Deus, você tem que adorar a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. E eu falava: mas por que eu tenho que adorar a Deus? Por que eu tenho que adorar a Deus? E são inúmeros motivos que eu tenho de adorar o Senhor. Um deles é porque Ele é bom. É porque Ele é bom, porque Ele me ama. Sem eu merecer, eu sendo pecador, ainda assim, Ele se ofertou em meu lugar, para que eu pudesse agora ter livre acesso a Ele. Existe uma história linda que Deus escreveu para mim e para você. E Ele quer desenrolar essa história a cada dia, a cada manhã. Todos os dias, Ele está disponível com as suas misericórdias que se renovam, para que a gente possa viver esse novo tempo com Ele, essa nova vida com Jesus, andar nos caminhos de Jesus, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. É um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. E a nossa oração é que você, de fato, venha realmente entregar o seu caminho ao Senhor Jesus, para que você possa viver uma história com Ele.
e que você possa ser um testemunho vivo daquilo que Ele está fazendo, já fez, está fazendo e a certeza de que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe. Amém. Ontem a gente falou sobre Abraão, né? E a gente pôde destacar ali alguns passos importantes, que é a fé, a obediência, renúncia, sobretudo renúncia. Então foi isso, foi esse passo principal aí que Jesus deu, de renunciar a tudo e para cumprir a vontade do Pai. Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, mas Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. O maior presente que nós recebemos foi a salvação através da entrega do único Filho, que é Jesus, na cruz. E lá Ele ressuscitou, lá Ele se entregou para nos trazer liberdade, nos trazer salvação. Então, o que mais nós podemos querer? A partir disso, da nossa fé, que é um passo que nós precisamos dar, fé, olhar para Jesus, não desviar os nossos olhos, olhar para Ele fixamente, que é o autor da nossa fé, ter passos de obediência, de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Como mulher, como homem, como casal, no seu emprego, em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos aqui para glorificar ao Pai. Então, esses são os passos. Fé, obediência, renúncia. Viver para o Senhor. O resto é com Ele. A palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é isso que nós precisamos, que o reino de Deus venha sobre nós, que venha sobre a nossa casa. Olha o testemunho que nós ouvimos. Obrigada, Cristine, por contar e compartilhar um testemunho de resistência, de se manter firme, de não tirar os olhos do Senhor. Quantas vidas, por conta desse testemunho, estão sendo mantidas diante do Senhor? O marido, a filha, a casa dela, outras pessoas que ela tem trabalhado, cuidado. Então não desista de você, não desista da sua casa, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista de congregar. Você faz parte do corpo, você precisa estar ligado ao corpo, porque uma mão não sobrevive fora do corpo. E se você que está aí, que ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o tempo. Você precisa declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não apenas como Salvador da sua vida, dizendo, eu creio que Ele morreu lá na cruz, mas declarar você e com a sua família, Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Daí as coisas vão mudar. Nós vamos continuar tendo aflições, nós vamos continuar tendo problemas, lutas, mas vai ser diferente. Nós vamos cuidar de tudo de maneira diferente, porque nós vamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Que seja assim na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. E a Alice está aqui insistindo, porque eu acho que talvez não... Nós vamos ouvir o testemunho da Alice bem rapidinho. Eu acho que vai ser muito importante a gente poder ouvi-la. Só um minutinho. Ai, gente. Essa luz aqui. Não. Alice, você pode solicitar mais uma vez, fazer só mais uma tentativa, por favor?
gente, seria tão bom se a gente pudesse ouvir a Alice. Mas, infelizmente, a gente não está conseguindo. Acho que agora sim. Acho que agora sim. Ela está entrando. Enquanto ela entra, pessoal, não esquece, quando terminar a live, vão lá no link na bio para entrar no grupo, para saber mais detalhes do devocional, né? Oi, Alice. Tá Vocês estão me ouvindo? ouvindo? Sim. Sim. Tô, Ok, agora tudo tô. bom? Tudo bem. Tudo Eu bem. escrevi aqui um pouquinho para resumir, né, um pouquinho a minha história. Eu vou ler para vocês. Uhum. Meu nome é Alice, eu tenho 15 anos. Eu escuto desde pequena as músicas do Fernandinho, desde que eu nasci, com meu pai, Leandro. E hoje, através dessa live, eu quero ter a oportunidade de pedir perdão para ele pelos erros que eu cometi, porque eu cometi muitas coisas erradas. Eu tenho apenas 15 anos, mas eu já cometi muitas coisas erradas. E eu creio que Deus tem uma nova história na minha vida e da minha família. Eu creio que Ele vai permitir a restauração da minha família. E hoje, se Ele estiver me escutando, eu quero pedir perdão para Ele pelos erros que eu cometi. E que a nossa família seja restaurada, porque Ele é muito importante para mim na minha vida. Eu amo muito Ele, Ele é o meu orgulho. E como as coisas assim que eu aprendi com ele desde pequena foi sempre seguir o caminho de Deus, né? Eu sou da igreja desde pequena também, desde que a gente nasceu, eu e meu irmão. Então a gente sempre, né, tem como que eu posso dizer? Tem a orientação deles, né, de seguir o caminho de Deus, tudo certo. E eu acabei sendo muito rebelde e não seguindo esse caminho. Então foi onde eu quebrei a cara várias vezes e é o meu testemunho, né? E pedir perdão pra ele, eu tô muito nervosa. Como é o nome do seu pai? É Leandro Rodrigues da Costa. Leandro. Deus te abençoe, Deus te Amém. guarde e que a partir que Deus possa restituir todo o tempo perdido na sua vida, no seu relacionamento com seu pai. Que a graça do Senhor seja abundante na vida de vocês. Obrigado por compartilhar. Isso nos edifica muito e, na verdade, nos sentimos mais fortes e nos sentimos realmente abençoados. É um privilégio servir ao Senhor e ouvir tudo que você e tantas outras pessoas estão falando. Então, obrigado por compartilhar e oramos para que verdadeiramente Deus possa romper na sua vida e que você possa tomar essa decisão radical diante do Senhor de viver intensamente para Ele. Não tem como a gente dar a metade do nosso coração para o Senhor. A gente tem que entregar tudo. E a nossa oração é que você verdadeiramente entregue tudo para Ele, entregue tudo para Deus, deixe tudo nas mãos dEle e Ele vai cuidar de todas as coisas e Ele vai fazer todas as coisas. E tudo aquilo que perdido foi, como diz a canção e como a Bíblia nos ensina, não se compara com o que há de vir. Alice, obrigada. Oi. Obrigada a por vocês. você compartilhar. Você realmente é uma menina e nós agradecemos a Deus por Ele estar proporcionando para você esse momento. O Evangelho é isso, né? É perdão. Então a gente encerra hoje com o seu testemunho, que é você pedindo perdão para o seu pai e querendo restauração da sua vida, uma nova história para você e para sua casa. Isso é a relação nossa com Deus, nosso Pai eterno.
Nós erramos, muitas vezes, falhamos todos os dias da nossa vida. Mas Ele está de braços abertos, né? Porque nós estamos arrependidos e nós confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa. Então, com certeza, seu pai tem um coração em Deus e Ele vai fazer o mesmo com você. E, Fernandinho, né, nós cantamos a canção O Primeiro Amor, que é uma canção mais recente, que fala do filho pródigo, que vai, né, tem a presença do pai, desfruta de tudo ali, e um dia resolve levar tudo, a herança, desfrutar e gastar, e um dia ele volta e o pai o recebe de braços abertos. Então, isso vai acontecer com você também, em nome de Jesus, e vocês vão viver uma Amém. linda história em família, cumprindo os propósitos de Deus juntos. Amém. Amém? Obrigada, gente. Amém. Deus te Deus abençoe. abençoe. Boa noite. Prazer. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Aleluia. Estamos encerrando. Essas coisas, elas trazem um impacto muito grande, porque é tudo aquilo que a gente tem aprendido desde novo, que não tem como a gente seguir uma história com Jesus sem Ele confrontar a nossa vida. Não tem como você seguir, né? Como a Alice falou, de repente seguir a vida, não, precisa consertar coisas. Nós precisamos consertar coisas. O que eu vejo aqui hoje à noite, eu quero crer que Deus esteja tocando no seu coração e peço para que Deus toque no seu coração, para que você possa realmente deixar o Espírito Santo sondar a sua vida e ver aonde você tem errado, aonde você precisa retornar, ver onde caiu e que você possa consertar as coisas. Ontem, eu recebi uma mensagem de um pastor e ele me pediu um favor. E sabe aquela coisa que passa um dia, passa outro dia, passa outro dia, passa, vai. Acabou que eu me tive com tantas coisas e já estourou o prazo. E ontem eu mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, me perdoa, porque eu fui displicente. E aí expliquei para ele, eu falei, mas olha, mas com todas as minhas desculpas, não tem desculpa, eu já teria que ter ligado, ter feito isso. Só me perdoa. E são coisas simples, coisas pequenas, mas que Deus nos ensina. E eu coloquei ele ali, né? Fixei na mensagem no WhatsApp para que eu pudesse olhar. Falei, eu preciso falar com ele, eu preciso me perdoar, preciso me desculpar com ele. Sabe? Então eu creio que diante de todos esses testemunhos, Deus quer nos levar a realmente ir lá naquele lugar que precisa ser consertado. Ir lá naquele lugar que precisa realmente mexer. Muitas vezes a gente passa os olhos, a gente não quer mexer, a gente não quer tocar no assunto e a gente vai deixando a vida. Mas Deus, Ele quer nos levar nesse lugar. Ele quer consertar, porque Ele tem poder para fazer isso. E Ele quer fazer. Não apenas tem poder, mas Ele quer fazer isso. Ele quer consertar aquilo que já está caído, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que está separado, aquilo que aos nossos olhos não tem mais solução. É por isso que Ele é Deus e é por isso que Ele é Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, que Deus te abençoe e realmente que você tome esses testemunhos como um incentivo e como uma ousadia para que você possa correr atrás daquilo que precisa ser consertado na sua vida e seguir essa história com Jesus. Porque nada pode nos deter quando nós estamos realmente no plano de Deus, na vontade de Deus e no centro da vontade de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você estiver aí com a sua família, com alguém, dê a mão a ela aí. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade e pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Ó Deus, de servirmos, ó Deus, a um Deus poderoso. Ó Deus, e hoje a nossa oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em nossa vida, em nossa casa. Ó Deus, em nossa nação, na tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que a salvação alcance, ó Deus, os lares.
libertação, restauração, meu Deus. Liberte as pessoas das drogas, dos vícios, ó Deus, do adultério, ó Deus, da traição, ó Deus, da mentira, ó Deus, e maior do que tudo, da independência do Senhor. Ó Deus, nos leve de volta ao Senhor. Nos traga, ó Deus, de volta, ó Deus, a necessidade, a busca de estarmos, ó Deus, mais perto de Ti. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, as nossas negligências, falhas, ó Deus, contigo. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Obrigado, ó Deus, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da gente cantar, para encerrar, só para lembrar sobre o devocional digital Uma Nova História, que nós estamos lançando, como eu falei lá no início, é como um livro que nós adquirimos em livrarias ou através da internet, né? E esse devocional, ele começa do dia 26 de janeiro a 31 de dezembro, com mensagens a partir das canções que Deus tem dado e direcionando você para algo. Então, quando chegar ao final disso tudo, Deus vai trazer algo extraordinário para a sua vida nesse ano de 2021, uma nova história para você, para sua casa. Então, adquira esse devocional, leia, ele vai te conduzir através do Espírito para mudanças, transformações na sua vida em áreas específicas. Então, se você quiser saber mais detalhes, tem um link lá na nossa bio, aí no Instagram, você entra, acessa ali, entra em um grupo e no grupo você vai saber mais. Mas você tem que fazer isso ainda hoje, porque hoje é a última oportunidade para você entrar no grupo e saber de todos os detalhes sobre isso, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigada mais uma vez por você estar com a gente. E se Deus permitir, a gente vai ter outras oportunidades como essa, tá bom? Vamos cantar juntos. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história eu sei pra mim. Um novo tempo eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história eu sei pra mim. Um novo tempo eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Eu ouvirei de tua boca. Te abençoarei. Eu ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia. Ó, para quem não sabe o que é a bio, é Como aqui. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, nessa partezinha, se abrindo lá. Aqui é a bio. Então, aqui tem um link que você vai encontrar para você entrar ainda hoje, quando terminar a live, e você entrar num grupo para saber todas as informações, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, obrigada a todo mundo. Deus abençoe. Fica com Jesus. Amém.